Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1, e você vai acompanhar conosco o que a palavra de Deus tem a nos falar, a nos dizer, porque nós estamos refletindo sobre o tema saindo da crise para conquistar. Quando alguém está em crise, é muito delicado a maneira com que nós vamos tratar a pessoa em crise. Porque a crise tira muitas vezes o senso. A crise rouba a nossa percepção, a nossa visão da realidade. A crise muitas vezes elas nos neutralizam, elas nos fazem ficar travados. Josué capítulo 1, versículo 2 relata uma crise no povo de Israel, no povo de Deus que estava saindo do deserto, entrando em uma promessa que é a terra prometida. Então, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aí o versículo de Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Todos nós queremos conquistar, e nós temos o desafio de conquistas em várias áreas de nossa vida. Tem gente querendo conquistar uma vida mais saudável. Tem gente querendo conquistar uma vida mais bonita, né? Tem muita gente que faz a dieta por causa da saúde, é o meu caso. Né? Não por causa da beleza, porque a beleza não tem mais jeito. Né? Ficar mais bonito do que eu sou é impossível. Né? Mas tem gente que quer perder a barriga para ficar mais charmoso. Tem gente que precisa perder a barriga por causa da saúde. Eu preciso conquistar um equilíbrio, eu preciso conquistar situações na minha vida. E nós estamos vendo que essa experiência do povo de Israel, que saiu lá do Egito, passou 40 anos no deserto, está prestes a entrar na terra prometida. Deus prometeu uma terra. Então eles vão saindo da crise, porque a crise agora se agravou. O grande líder Moisés morreu. E quando morre um grande líder, a gente entra em crise, a nação entra em crise. E aí Deus está dizendo, chama Moisés, chama Josué, filho de Num, e diz: olha, você vai fazer o povo atravessar o Jordão para conquistar a terra que prometi dar aos vossos antepassados. Nós já vimos que precisamos tirar os olhos da crise, porque Deus está no controle. A crise é real, ainda que Moisés esteja morto, mas Deus continua no trono. O povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Deus promete dar a terra, mas a parte do povo está na conquista. Nós já vimos que precisamos sair do deserto encarando novos desafios. E a gente pensou exatamente sobre isso. Eu preciso sair desse momento de pandemia enfrentando também novos desafios. Porque a pandemia, o nosso estado na pandemia não é estéril. Nós não vamos ficar ali, nós temos que continuar e nos colocar em movimento. Nós precisamos atravessar essa fase. O povo de Israel precisava atravessar o Jordão, nós precisamos atravessar esse momento. E nós, como igreja, graças a Deus, estamos atravessando esse momento. Com todos os cuidados orientados pela Secretaria de Saúde, nós voltamos aos cultos presenciais e eu estou muito feliz em ver vocês aqui, isso é muito bom, né? Então a gente precisa dar passos com segurança, com cautela, fazendo uso de estratégias, porque o deserto não é o nosso lugar.
a crise da Covid não é o nosso lugar, nós precisamos avançar. Precisamos enfrentar situações adversas pela frente, né? As cidades precisam ser conquistadas pelo povo de Israel. Então é tempo de agir, é tempo de se colocar em movimento. Não é tempo de contemplação, né? E nós vimos também que precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. E eu quero ver exatamente isso hoje com você. Nós sabemos que a vitória é de Deus, mas a nós é-nos de competência cruzar o Jordão. Interessante que o povo de Israel sabia que havia uma promessa. Sai desse lugar, eu vou conduzir vocês a uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. E quando eles chegam diante da terra, falta apenas o Jordão a ser cruzado, eles percebem que terão que cruzar o Jordão. Deus não vai tirá-los de uma maneira sobrenatural, do ponto de vista de levantar aquela nação inteira, passar por cima do Jordão e colocar lá. Vocês vão ter que cruzar o Jordão, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, disse Deus a Josué. E aí precisamos saber que Deus nos garante a vitória, mas nós temos uma parte nesse negócio. Deus sempre vai exigir de nós uma contrapartida. Tem sido assim ao longo dos anos, foi assim nos evangelhos. Que queres que eu te faça, disse Jesus, que eu veja, Senhor? Que queres que eu te faça, que eu ande, Senhor? Que queres que eu faça a esse homem, que o Senhor os cure? Mas sempre foi exigido uma contrapartida. Vai lá e lava o rosto, né? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Muitas vezes nós queremos que Deus cumpra em nós suas promessas, mas nós não queremos fazer a nossa parte. E hoje o texto nos mostra exatamente isso, e eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida há um desafio, que é o Jordão. Entre a promessa de Deus e o povo, há um Jordão. No capítulo 3, nós vamos perceber exatamente isso. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Setim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes o levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. A arca vai conduzir o povo. E a gente sabe que a arca representa a presença de Deus. Quando vires Deus presente e Deus se movimentando, Deus conduzindo o povo, vocês seguirão a arca. E o texto deixa bem claro que eles cruzam o Rio Jordão. Interessante que o texto, você vai ver, o Rio Jordão estava em enxurrada. Estava violento, estava cheio. Toda vez que eu prego nesse texto, eu me lembro do rio Iundiaquara, aqui na região de Morretes. Um dia estávamos lá, em um dia de enxurrada. E até hoje me lembro com muita tristeza daquele dia, porque foi pânico, foi pavor. A gente ia subir o rio de boia, Mateus era pequenininho, e a gente gostava de aventura naquela época. E aí os instrutores diziam: olha, quando vocês virem galhos descendo, saiam da água, porque pode vir uma tromba d'água, uma enxurrada. E eu ouvi aquilo, confesso a vocês que não entendi que aquilo poderia ser tão violento como foi. E o cara insistiu: quando vires galhos vindo, saiam da água, porque é perigoso e assustador.
E estava a gente descendo o rio de Boia, naquela paz, de repente uns galinhos chegando, naquela mansidão os galinhos chegando. E eu fiquei pensando, onde que isso aqui é assustador? Mas, de qualquer maneira, eu saí da água, fui no banheiro, tomar um banho e trocar, em questão de menos de 7 minutos. O rio subiu mais de 10 metros. E aquela parte que era cheia de pedra ali, que eu vi o povo ali, os galhos passando, fui no banheiro, quando voltei aquilo não existia mais. E a violência da água, naquele dia morreu uma pessoa que veio de São Paulo, estava aqui em Curitiba, desfrutando da beleza do nosso estado, da nossa cidade. E aí passavam uns troncos de árvore e o povo desesperado, ali, outro corpo, e alguém já tinha contado mais de 5 corpos. E, na verdade, só morreu um. Mas o terror foi tão grande que até hoje marcou a minha vida. E o texto deixa claro que é esse o desafio que o povo precisa enfrentar. E aí a gente começa a entender que a gente às vezes vive a vida aqui de uma maneira romântica, achando que aqui é para dar tudo bem, tudo certo. O casal que vai casar, por exemplo, eles começam a achar, está ali mostrando a aliança, achar que a vida conjugal é só beleza, é só romance. Virão momentos de enxurrada. Olha para o casal de trás que eles vão dizer se é verdade o que eu estou falando. Os desafios virão. A gente consegue um emprego, a gente está desempregado, desesperado atrás de um emprego. E quando a gente recebe um emprego, que maravilha que vai ser. A gente romantiza. Receber aquele salário no fim do mês é tão bom. E depois a gente não percebe que virão momentos de enxurradas. Quando a gente vai para um projeto missionário, é maravilhoso. A gente vai feliz da vida e a gente depois percebe momentos difíceis. Nós celebramos domingo passado a vitória do nosso irmão Antônio, né, na Cristolândia, que coisa bonita, celebrou, mas olha, gente, quantas pessoas entraram com ele e viveram momentos difíceis e não chegaram até o final. Nós precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa de Deus e a terra prometida há desafios a serem cumpridos. Entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão. Eu tenho um sonho de viajar à Europa. Vai ter que se preparar, vai ter que trabalhar, vai ter que pagar as contas aqui, vai ter que ajustar o orçamento, vai ter que tirar o visto, vai ter que... Tem todo um Jordão a ser cruzado entre você e o seu sonho. Sempre haverá um Jordão a atravessar para tomarmos posse da terra prometida. Não há vitórias sem luta. Deus promete força e consolo, e não ausência de lágrimas. Por isso é ilusório achar que a vida é uma beleza. Olha como a vida é bela. Belíssimo filme, inclusive, onde o pai poupava o menino de perceber a dificuldade da vida. E o pai, no regime, lá, em um acampamento soviético, sei lá, em um acampamento de concentração, e o pai fazia questão de dizer, nós estamos fazendo um filme, tá? Hoje nós vamos passar por aquela cena de dividir o pão, porque não tem pão para todo mundo. Que legal, papai. O menino passou um momento difícil se divertindo, porque a vida é bela. Um belíssimo romance. Vale a pena assistir, quem não viu ainda. Mas a vida real não é assim. Nós precisamos entender que não existe vitória sem luta. E você está lutando pelo quê? Tem gente que desiste de lutar, que se entrega. Tem gente que deixa de correr atrás dos seus sonhos porque não quer lutar, não quer trabalhar, não quer vivenciar, não quer se esforçar. Deus nos promete força e consolo, mas não diz que nós vamos fazer isso de uma boa, sem lágrimas nenhuma. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar de nosso Jordão pessoal. Uma pessoa pode ser o seu Jordão pessoal. Uma pessoa difícil que você vai ter que aprender a lutar com ela. Uma pessoa complicada, uma pessoa problemática, que tem muitas. Vou fechar os olhos para não olhar para nenhuma delas aqui. Né?
Momentos difíceis nós vamos enfrentar, e não é só pessoas, uma doença que nós vamos ter que lidar com ela. Um relacionamento quebrado, difícil, e eu tenho que conviver com essa pessoa, não tem como eu apagar essa pessoa da minha vida. Um problema financeiro que eu estou atravessando, e tem alguns passando por isso. Por quê? Porque chegou a crise financeira também. Algumas empresas foram fechadas, outras pessoas foram demitidas. Outra crise, o pecado que tem dominado sua mente, seu coração, seu comportamento. Um sonho não realizado, tudo isso poderá se constituir o seu Jordão, mas você vai ter que atravessar isso. E se a gente acha que a vida é maravilhosa, a gente não trabalha com a ideia dos desafios da vida. Quando eles se levantarem, nós perderemos a razão de viver. Desistiremos de dar passos em direção à vitória, à conquista daquilo que Deus tem para nós. A ponte para atravessar o Jordão é a fé. A ponte para você sair dessa situação de crise para chegar lá naquilo que Deus prometeu é a fé. Quando Josué diz que a arca vai na frente, vai mostrando Deus na frente, creia que Deus está com você. Siga a arca. E aí o pessoal vai seguindo a arca, os anciãos chegam ali e param no Jordão, a água para. O Nassif pregou aqui alguns anos atrás exatamente sobre essa cena. O que aconteceu no Jordão foi a mesma coisa que aconteceu no Mar Vermelho. As paredes de água se levantaram. O povo passava a pé enxuto. E aí o texto diz: como fui com Moisés, serei contigo. Josué agora vivencia a mesma experiência que Moisés vivenciou saindo lá do Egito. E aí aquela parede de água, um grande aquário, nós estamos dentro de um aquário. Eu fui no maior aquário do mundo, achei interessante, a gente passa dentro do aquário. Aquele tubo assim de vidro, peixes do lado, peixes do outro lado, peixes em cima da gente, e a gente passa por ali. E agora Josué vive a mesma experiência. O rio abre, uma parede enorme de água fica aqui, e o povo passa no pé enxuto. Acho que a criança diz assim: será que é vidro? Será que é aquário? Mete o dedo na água. Porque Deus está dizendo o seguinte: você precisa crer para atravessar o Jordão. Você precisa crer. É preciso fé, a ponte que nos leva da saída da crise para uma conquista exigirá de nós fé. Charles Spurgeon, ele sempre exerceu suas múltiplas atividades quando estava doente. Sofria de gota. E eu não sei o que é gota. Mas algumas pessoas dizem que quando tem gota dói demais. Sofria de uma terrível depressão. Grande pregador do evangelho, deprimido. E tem gente que não acredita que crente pode viver em depressão. Sofria de situações difíceis. Houve época em que sua saúde se achava tão abalada que teve de passar a maior parte do tempo no sul da França para se recuperar. Sua esposa, que ficou inválida após o nascimento dos filhos gêmeos. É muita tribulação na vida de uma pessoa só. Também superou suas limitações, ele supera as dificuldades. Embora paralítica, ela dirigia da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros do seu marido. Ontem, minha mãe estava vendo uma live do pastor Pascoal, 40 anos do ministério do pastor Pascoal, e a irmã Cleusa estava lá. E minha mãe disse que a irmã Cleusa falava com todas as dificuldades dela. A mulher do Spurgeon, em cima de uma cama, coordenava a distribuição de livros do Spurgeon, que até hoje eu tenho na biblioteca alguns livros do Spurgeon. Com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo.
Então decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. Chamou sua liderança e disse que se alguém duvidasse de que Deus poderia realizar aquele plano, que saísse, fosse embora. 23 líderes de Spurgeon o deixaram e só ficaram 7. Eu tenho aqui na minha liderança cerca de 30, 40 pessoas. Se Deus mandar ter uma visão e essas 40 não vierem comigo, eu vou desistir da visão. Eu me lembro quando cheguei aqui na Lindóia, o nosso templo era pequenininho ali, de madeira, e aí eu disse, irmãos, vamos tirar desse lugar, vamos levar um lugar mais central, que tenha trânsito. E a igreja em peso veio comigo, votamos, está na ata aí, os historiadores poderão ler a ata em que nós votamos por unanimidade, tirarmos o templo daqui e levarmos para Venceslau Braz para o supermercado ali que está lá hoje. Proposta na época a gente comprar lá $300 mil. E a gente, a igreja, não tinha nem R$5.000 de orçamento. Mas nós votamos. Aquilo para mim foi o maior incentivo. Que coisa, o pessoal foi com o líder. Votamos e fomos atrás do proprietário, fizemos proposta e tentamos e vimos que não tinha jeito. E ficamos aqui. E aqui Deus foi nos orientando, fomos comprando os terrenos do lado. Hoje eu diria para você, esse patrimônio é muito melhor adequado do que aquele que está lá até hoje. Nós não teríamos o estacionamento que temos e nós não teríamos uma nave nesse tamanho que temos e nem a galeria que hoje temos. Mas se a liderança não tivesse vindo comigo, provavelmente eu ia voltar atrás. Voltamos atrás para perceber que não era a vontade de Deus, porque aqui é melhor. Ele ficou com apenas 7. Olha que o Jordão do Spurgeon era grande. Ele levou o seu sonho adiante com aqueles 7 líderes. Construiu o templo e durante 30 anos lotou aquele templo. Manhã e noite. O Tabernáculo Metropolitano de Londres, que está lá até hoje, lotado manhã e noite, com um homem que sofria de gota, um homem que tinha uma depressão profunda e longa, um homem que tinha uma mulher na cama. Ele atravessou o seu Jordão. Irmãos, há sempre um Jordão a ser atravessado. Mas o que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? O que é o Jordão para Deus, Criador de todo o céu e a terra? O Senhor que mede as águas, o oceano, que tem na concha da sua mão, Ele para a enxurrada do Jordão, assim como Ele abre o mar. Precisamos desromantizar a vida e admitir que a vida é cheia de desafios. E entre crise e a conquista, temos muitos desafios a serem cruzados. Qual é o seu desafio? Qual é o seu Jordão hoje? Você precisa entender qual é o seu desafio que se levantou contra você, mas você precisa crer em um Deus que controla todas as coisas. A vida não é bela apenas porque temos momentos bons. A vida é bela porque nós temos momentos bons e momentos difíceis. A vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que atravessar o Jordão. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar aqui. O primeiro foi desromantizar a vida, enfrentar os nossos Jordões. Segundo, precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. O capítulo 6 vai deixar isso muito claro. Josué, capítulo 6, deixa entender exatamente que a vitória vem de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias.
7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo a voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá debaixo, e o povo subirá nele, e cada qual em frente de si. Interessante que a vitória é de Deus. Deus disse: entreguei Jericó. Mas não entreguei Jericó sem que você precise fazer nada, né? Você tem que lutar. Aí Deus dá uma estratégia, Josué. Então vocês vão rodear a cidade uma vez, 6 dias. No 7º dia, aí vocês vão rodear 7 vezes, vão trocar a trombeta. E quando tocar a trombeta, o povo todo, não é só 7 não, todo o povo gritará. E quando o povo gritar, gente, há uma sinergia quando todo o povo grita, né? Domingo passado foi lindo, quando a gente cantou Eu Sou Livre com o povo da Cristolândia aqui. Que maravilha. O povo aqui lotado, a gente canta Eu Sou Livre, mas a gente não canta com aquela garra que o povo da Cristolândia canta. Porque eles viviam escravizados na droga. E agora eles podem dizer, eu sou livre, e a gente sempre se emociona. Eu geralmente choro discretamente, porque eu venho de uma geração que homem não chora publicamente. Mas me emocionei aqui. Quando todo mundo cantava, eu sou livre, e eles cantam com uma garra. E se você sentar do lado de alguém da Cristolândia, você vai ouvir o som deles, que suplanta todas as caixas de som. Porque eles cantam com uma alma. Eu nunca fui em um campo de futebol na minha vida, né? Nunca fui. Mas eu imagino que quando o povo do seu time está lá e que a bola vai chegando perto da área e a sua torcida começa a levantar e você começa a gritar, de repente sai o gol, aí aquela multidão, você também grita. Até quem não torce pelo time dentro do meio de uma torcida daquela, grita também, imagino eu. Eu já entreguei Jericó na mão de vocês, mas vocês terão que fazer a parte de vocês. Mas para vocês saberem que, embora tenham feito a parte de vocês, a vitória não é de vocês, o último passo sou eu que darei, diz Deus. Vocês vão participar, vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês já, com fé, atravessaram o Jordão. Agora vocês sitiaram Jericó. Vocês tiveram estratégia, paciência, sabedoria, obediência e fé. Deram 7 dias, volta na cidade. Agora a trombeta vai tocar fortemente. Todo mundo vai gritar, e no meio do grito do povo, eu derrubarei o muro lá. Para deixar claro que sou eu, o Senhor, Deus de Israel, que realizo, não é a sua força. Sabe por quê? Porque quando é a nossa força, a gente deixa de acreditar em Deus. Eu já contei aqui a história de uma pessoa que quase enlouqueceu quando ela disse que... Quando ela deixa bem claro que se fulano... Me lembro como se fosse o Renê veio no curso de oração e agradeceu a Deus porque conseguiu um emprego. A pessoa estava aqui e disse, pastor, fui almoçar com ele na quinta-feira. Olha, esse negócio de agradecer a Deus porque Deus deu emprego, se o Renê não tivesse ido de manhã cedo lá fazer a ficha, ele não tinha um emprego. Eu falei, você precisa de uma experiência com Deus, né, fulano? Ele disse, preciso mesmo, porque eu não creio assim. Eu falei, então eu vou pedir a Deus que dê a você uma experiência com Deus. Foi ruim aquilo para a vida dele, porque a vida dele virou um inferno. Até que reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, como diz o texto de Daniel. A gente precisa crer que é Deus que nos dá a oportunidade, sim. Temos que fazer a nossa parte também, como Deus manda, mas é Deus
que nos dá a vitória. Saber que a vitória vem de Deus nos torna destemidos. Porque se eu acreditar que a vitória vem do meu esforço, eu sei que eu sou falho, aí eu começo a temer. Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia. Podemos dizer a Golias, como Davi disse: tu vens a mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Saber que a vitória vem de Deus não nos impede de cair na fogueira das vaidades, ou melhor, nos impede de cair na fogueira da vaidade, porque se eu achar que a vitória é minha, eu vou pensar que eu sou o cara. Saber que a vitória vem de Deus nos mantém humildes. A vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que atravessar o Jordão que está na nossa frente. A vitória vem de Deus e não da nossa força.